Quem não gosta de ouvir histórias, sejam elas de horror, lendas, mitos ou até mesmo histórias engraçadas? Estas histórias fazem parte do cotidiano do brasileiro há muito tempo e foram contadas, recontadas ou adaptadas ao longo dos anos. No vídeo de hoje, falaremos sobre esta cultura popular brasileira que é o folclore. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora, vamos ao que interessa? Em muitos lugares, o Dia do Folclore é comemorado em eventos e festas no dia 22 de agosto. A palavra folclore é de origem inglesa. O termo folk vem de inglês, que significa povo, enquanto lore significa cultura e tradição. O folclore nada mais é do que um conjunto de tradições. Podemos mencionar aqui as festas juninas ou danças folclóricas como o frevo, o bumba meu boi, cantigas de roda, brinquedos como pipa, peão ou brincadeiras como esconde-esconde e pular corda, que também fazem parte da cultura popular brasileira. E não para por aí. As lendas do Saci, Iara, Boto, a crença de que passar embaixo da escada dá 7 anos de azar e até mesmo provérbios e adivinhas, anedotas e parlendas, lendas e mitos fazem parte do folclore brasileiro. Ou seja, a cultura do nosso país é muito rica. Vamos conhecer algumas tradições que pertencem a esta rica cultura que nos torna tão únicos? Lendas. As lendas são muito conhecidas por todo o território brasileiro e têm por característica apresentarem narrativas que explicam fatos misteriosos e a origem das coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas. Podem utilizar fatos reais que tornem a história mais aceitável, além de fazerem parte da cultura popular e normalmente elas são transmitidas de forma oral. Mitos. Os mitos são caracterizados por terem uma narrativa fantástica. Criada originalmente pelos gregos, os mitos têm o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros. Através da referência a alguns fatos reais, as pessoas eram levadas a acreditar nessas histórias. Você deve estar se perguntando se os mitos e as lendas, no fundo, não acabam sendo a mesma coisa. Mas há uma diferença entre elas. Esta diferença diz respeito às personagens. Nos mitos, eles são geralmente deuses e heróis, enquanto nas lendas há criaturas estranhas e misteriosas. Podemos dar como exemplo de lendas e mitos o Saci-Pererê, a Mula Sem Cabeça, Curupira, Lobisomem, Boitatá, Aquiles, Fênix e muitos outros. Ditados. Os ditados e provérbios são frases ou expressões de sabedoria que são passadas de geração para geração e transmitem experiências e conhecimentos que podem ajudar pessoas mais novas a entenderem determinados comportamentos e acontecimentos. Vejamos alguns exemplos de provérbios e ditados populares. A pressa é a inimiga da perfeição. Este ditado popular demonstra a importância de se ter paciência e fazer as coisas devagar para alcançar os objetivos. Águas passadas não movem moinho. Ela retoma a ideia de que não é possível mudar o passado. Cada macaco no seu galho. Esta expressão apresenta o conceito de que cada um deve cuidar da sua vida e não se intrometer na vida do outro. Trava-línguas. As trava-línguas são um tipo de parlenda, ou seja, um jogo de palavras que faz parte da literatura popular. Sua principal característica está na dificuldade de recitá-las por conta da semelhança sonora das suas sílabas. Vejamos alguns exemplos. Num ninho de mafagafos há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. A aranha arranha a rã arranha aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha aranha. Parlendas. As parlendas são rimas infantis que divertem as crianças, mas que ao mesmo tempo auxiliam na memorização e na fixação de alguns conceitos. A palavra parlenda vem do latim
parlare, que significa falar, conversar. Em Portugal, as parlendas são conhecidas como cantinelas ou lenga-lengas. Vejamos alguns exemplos de parlendas. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo, mata piolho. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Adivinhações. As adivinhações ou adivinhas são muito conhecidas por começarem tradicionalmente com a famosa pergunta: o que é o que é? Elas fazem parte da literatura popular e das brincadeiras folclóricas. Em sua estrutura, é feita uma pergunta onde geralmente as respostas são engraçadas e algumas até bem difíceis. Já que estamos falando de adivinhas, vamos ver se você descobre? O que é? Feito para andar e não anda? A rua. O que é? Que dá muitas voltas e não sai do lugar? O relógio. O que é? Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho e nem é gente? O alho. Piadas. As anedotas, ou popularmente conhecidas como piadas, pertencem ao gênero textual humorístico, ou seja, elas têm o objetivo de fazer as pessoas rirem. Trata-se de uma narrativa simples e possui enredo, personagens, tempo e espaço. Normalmente são contadas em ambientes informais e, na maioria das vezes, não possuem um autor. Veja agora alguns exemplos. Ei, qual é a senha do Wi-Fi? Respeito o falecido, menino. Tudo junto? Joãozinho, se eu tenho 6 laranjas em uma mão e 5 em outra, o que eu tenho no total? Ah, mãos muito grandes, professora. Mamãe, os meninos da escola estão me chamando de distraído. Joãozinho, você mora na casa da frente. Charges. As charges também podem ser chamadas de cartoons. Comumente são encontradas em jornais e revistas e recentemente nas redes sociais. Elas podem estar associadas às anedotas, visto que muitas vezes têm o intuito de fazer o leitor rir utilizando temas da atualidade. Estas publicações normalmente usam humor e ironia relacionados às críticas sociais, político, entre outros. A característica mais marcante desse tipo de anedota está relacionada ao uso de personagens caricaturados. Além disso, elas podem utilizar um linguajar mais rude com palavras de baixo calão, por exemplo. Certamente você pode perceber o quanto a cultura brasileira é rica e diversificada. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!